profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel foi um dos homens levantados por Deus para profetizar na época do exílio do povo judeu na Babilônia. O nome Ezequiel significa Deus fortalece ou Deus torna forte, do hebraico Yehesel. Ezequiel era filho de Buzi e pertencia à família sacerdotal, ou seja, Ezequiel era um sacerdote. Na verdade, nada se sabe sobre quem foi Ezequiel, além das informações que são encontradas no livro que levava seu nome no Antigo Testamento. Ezequiel foi levado cativo para o exílio na Babilônia em 597 a.C., logo após o rei Nabucodonosor ter tomado Jerusalém. Na ocasião foram deportados o rei de Judá, Joaquim, toda a família real, os artesãos habilidosos e os cidadãos mais proeminentes, conforme o livro de 2 Reis, capítulo 24, versículo 14. O profeta Ezequiel era casado, porém sua esposa acabou falecendo repentinamente durante o cativeiro, pouco antes da cidade de Jerusalém ser destruída pela ofensiva do Império Babilônico em 586 a.C. Não é feita qualquer menção na Bíblia sobre possíveis filhos. A morte súbita de sua esposa foi anunciada por Deus e o profeta foi proibido expressamente pelo Senhor de se lamentar pelo acontecimento, bem como realizar qualquer rito relacionado ao luto. Você pode conferir isso no livro de Ezequiel, capítulo 25, versículo 15 e 16. Essa proibição serviu como um sinal do que os habitantes da cidade de Jerusalém fariam em breve. Após ter sido levado cativo, o profeta Ezequiel se estabeleceu junto ao rio Quebar, na vila de Tel Abib, perto de Nippur, na Babilônia. Após 5 anos vivendo no exílio, Ezequiel recebeu de Deus o seu chamado. Ele vivia em sua própria casa, onde os anciãos vinham consultá-lo. É bem possível que o profeta Ezequiel começou seu ministério com a idade de 30 anos. Caso isso esteja correto, então ele tinha entre 25 e 26 anos quando foi deportado para a Babilônia. Apesar de Ezequiel se mostrar bastante familiarizado com os preceitos da religião judaica e com o Templo de Salomão, não há qualquer evidência de que ele tenha desempenhado alguma função sacerdotal em Jerusalém antes de ser levado à Babilônia. Na verdade, geralmente os sacerdotes começavam a exercer suas funções no templo com a idade de 30 anos. E conforme foi dito acima, o profeta Ezequiel foi exilado antes de alcançar essa idade. Portanto, quando Ezequiel completou 30 anos, ele estava vivendo a mais de 1.000 quilômetros de distância de sua terra natal. E no ano em que deveria começar seus serviços como um sacerdote, Deus o chamou soberanamente para se tornar um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Durante o período em que o profeta Ezequiel profetizou, o templo estava em ruínas. A chamada do profeta Ezequiel para exercer o ministério profético é uma das mais espetaculares registradas nas Escrituras, descrita em detalhes nos capítulos 1, 2 e 3 de seu livro, onde ele teve uma visão da glória divina. Os 4 seres viventes, querubins, vistos por Ezequiel na ocasião de sua convocação, também nos fazem lembrar-se do chamado de Isaías, onde ele viu os serafins que ministravam diante de Deus, conforme o livro de Isaías, capítulo 6, versículo 2. Além disso, existe uma semelhança muito grande com a visão do trono de Deus que o apóstolo João teve em Apocalipse capítulo 4, versículo 16. Quando o profeta Ezequiel caiu com o rosto na terra diante da visão tão gloriosa, ele escutou as conhecidas palavras:
filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. Nesse momento, ele foi capacitado pelo Espírito a tornar-se um canal da revelação divina e proclamar a palavra de Deus ao povo. O profeta Ezequiel frequentemente é chamado por Deus pela expressão filho do homem, que nesse contexto significa basicamente ser humano, e enfatiza a insignificância humana diante do poder e da majestade de Deus. O grande propósito da mensagem profética do profeta Ezequiel era incentivar os judeus exilados a permanecerem fiéis a Deus, confiando que ele iria cumprir a sua promessa de restauração, conduzindo a nação novamente à sua terra de origem e trazendo tempos de glória para o templo e Jerusalém após o fim do julgamento divino a qual estavam sendo submetidos e que era evidenciado pelas provações e destruições advindas pela ocasião do cativeiro. O profeta Ezequiel anunciou o julgamento sobre Jerusalém, no livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 24. Também sobre as nações estrangeiras, em Ezequiel, capítulo 25, versículo 32. E profetizou, após a destruição da cidade, restauração e a misericórdia para o futuro. As profecias de Ezequiel sobre a restauração da casa de Davi são cumpridas plenamente apenas em Cristo, conforme o livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 24. A mensagem do profeta Ezequiel é a que contém mais elementos simbólicos entre todas as outras mensagens dos profetas escritores. Também é possível perceber que a mensagem proclamada por ele era claramente representada por suas próprias experiências pessoais, ou seja, Deus fez com que o profeta Ezequiel fosse um tipo de sinal vivo para o povo judeu. Assim, Ezequiel precisou enfrentar grandes provações e suportar terríveis sofrimentos, a fim de que sua vida servisse de sinal para incitar a nação a buscar o arrependimento. Além de muita simbologia, o profeta Ezequiel também usou parábolas e provérbios. Algumas pessoas equivocadamente utilizam algumas passagens do livro de Ezequiel para sugerir que o profeta sofria de algum transtorno mental. Um exemplo é Ezequiel capítulo 3, versículo 23 e Ezequiel capítulo 4, versículo 8. Claro que quem defende essa ideia falha em compreender a forma com que Deus direcionou a vida desse homem. No início do ministério do profeta Ezequiel, sua mensagem não foi muito bem recebida. Porém, com o passar do tempo, o profeta já aparece numa posição mais honrosa. De qualquer forma, durante seu comissionamento como profeta, o Senhor o avisou que a casa de Israel não lhe daria ouvido. Isso porque os judeus não queriam ouvir o próprio Deus. Por isso, Deus disse que fortaleceria Ezequiel contra o povo, numa frase que talvez contenha um jogo de palavras que faz referência ao significado do seu nome. A Bíblia não relata nada sobre a morte do profeta Ezequiel. Tudo o que sabemos é que seu ministério durou pelo menos 23 anos. Considerando então que ele começou a profetizar em 592 a.C., quando tinha 30 anos. Ele viveu no mínimo cerca de 50 anos. O profeta Ezequiel não é mencionado em outros livros do Antigo Testamento e também não é citado diretamente no Novo Testamento. Porém, muitas de suas visões claramente servem de base para o simbolismo presente no livro do Apocalipse. Ezequiel foi contemporâneo de outros 2 profetas escritores, o profeta Jeremias e o profeta Daniel.
Os três viveram na época do cativeiro e o único período histórico que contou com tantos profetas e escritores como esse foi por volta da segunda metade do século 8 a.C., quando viveram os profetas Isaías, Oséias, Amós e Miqueias. Embora Ezequiel, Jeremias e Daniel fossem contemporâneos, eles não estavam próximos uns dos outros. Jeremias profetizava em Judá, Daniel servia na corte do rei Nabucodonosor e Ezequiel pregava entre os judeus cativos na Babilônia. Você gostou do nosso canal? Então inscreva-se e confira vídeos exclusivos que tratam da salvação como você nunca viu. Inscreva-se, acesse e fiquem ligados em tudo que acontece em nosso canal.